Olá, alunos de prática de ensino em ciências. Conforme diz a matéria, né, nós estamos utilizando a tecnologia para o ensino. Hoje nós vamos fazer uma videoaula. Essa videoaula é endereçada ao nono ano, cuja matéria é Química. O seu conteúdo é Estrutura da Matéria e o objetivo é reconhecer os principais elementos químicos existentes e sua localização na tabela periódica. Bom, alunos, os principais elementos químicos. Como vocês já ouviram falar, alguns elementos químicos como oxigênio, carbono, ferro, alumínio, chumbo, fósforo, entre muitos outros. Esses elementos químicos são organizados e estruturados de acordo com algumas propriedades químicas, tais como a quantidade de elétrons, raio atômico, número atômico, massa atômica e outros. A organização é feita por uma tabela, conhecida como tabela periódica dos elementos químicos, que foi sendo estruturada ao longo de tempos. Desde os alquimistas que criavam símbolos para algumas substâncias e organizavam em tabelas, embora não houvesse um consenso ou lógica científica para essa organização, no século XVIII, o químico francês Antoine-Laurent Lavoisier estruturou em seu livro uma organização científica para os elementos químicos, mas ainda usando alguns dos símbolos da alquimia. Até o século XIX surgiram outros esboços de organizações dos elementos químicos, quando surge a proposição do químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, para organizar os nomes e os símbolos. O químico sueco Jöns Jacob Berzelius propôs que deveriam ser descritos em latim ou grego, para universalizar tanto para os nomes quanto para os símbolos que os representavam, em vez de usar os símbolos abstratos e nomes variados, pois poderiam gerar confusão. Bom, Mendeleev propôs que os elementos químicos deveriam ser organizados de acordo com sua massa atômica. Mas não apenas isso, ele afirmou que havia uma lógica entre as massas, o que poderiam ser colocados em grupos específicos de elementos químicos. O diferencial da teoria de Mendeleev foi que ele deixou espaços em branco em sua tabela, afirmando que mais elementos seriam descobertos, indicando sua massa atômica em uma época em que apenas 62 elementos químicos eram conhecidos. Em 1869, a tabela periódica de Mendeleev foi divulgada. No início, muitos não acreditavam na teoria de Mendeleev, devido à sua previsão de novos elementos, chamados por eles de eca-bóron, eca-alumínio, eca-silicon. Conforme os anos passaram, esses elementos propostos por ele foram encontrados, sendo eles gálio, escândio, germânio, respectivamente, e suas massas eram muito semelhantes às que ele propôs. Assim, a sua teoria foi aceita. Após a descoberta do próton e do elétron, nos anos finais do século XIX, uma proposta de atualização na forma de organizar a tabela periódica foi sugerida por Henry Moseley em 1903, usando agora a quantidade de prótons chamadas número atômico como referência para a organização. Essa é a tabela periódica atual, organizada tanto pelo número atômico quanto pela distribuição dos elétrons, seguindo a teoria de Bohr. Bom, a organização periódica dos elementos químicos. A tabela periódica se divide em períodos e grupos, linhas e colunas, onde cada grupo tem propriedades químicas semelhantes, relação em massa, e o final da sua distribuição eletrônica é o mesmo, dividido entre 1 e 18. Os períodos representam a quantidade de camadas de elétrons. Por exemplo, no período 5 existem 5 camadas de elétrons, enquanto no período 2 existem 2 camadas. Os períodos também representam o tamanho dos átomos, que quanto maior o período, maior o raio atômico. Bom, os principais elementos
químicos, os principais elementos químicos. A química está ligada intimamente à vida. Os principais elementos químicos presentes no corpo humano são o oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, ferro e outros elementos químicos em quantidade muito pequenas, sendo que os primeiros citados correspondem a cerca de 96% do nosso organismo. A maioria dos elementos presentes no corpo humano estão nos três primeiros períodos da tabela periódica, 1, 2 e 3, com poucas exceções como potássio, cálcio e fósforo e ferro, o que indica que os elementos que propiciam a vida são elementos mais leves, e o contato com alguns elementos mais pesados pode ser tóxico, como o chumbo e o mercúrio, que estão no sexto período. Cada elemento químico tem a sua função bem definida no organismo. O oxigênio, que está presente principalmente na respiração celular e na água, compõe o corpo humano. O carbono está presente em todas as células do nosso organismo, como o elemento fundamental da vida. O hidrogênio está sempre associado a algum outro elemento, como o oxigênio na água e o carbono em todas as células. O nitrogênio é essencial para o metabolismo das células, nas proteínas, conhecidas como aminoácidos. O cálcio está presente em nossa estrutura óssea e auxilia no metabolismo. O fósforo está presente nos ossos, também o fósforo. Mas sua principal função no corpo é fornecer energia às células. Bom, pessoal, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado.